E aí, galera, vamos trabalhar um conteúdo muito importante, tanto no ensino, desde o ensino Fundamental 1 como Fundamental 2, bem como ele é utilizado no ensino médio, né? Falar sobre a geometria espacial. Para os alunos do ensino fundamental, eu vou focar no ensino fundamental 2, sexto ano, né? E para trazer esse conteúdo para os alunos é muito bom, porque para agregar a atenção desses alunos e trazer de forma que eles consigam ter uma aprendizagem melhor e até mesmo se tornar uma aula mais lúdica, mais criativa. É, eu fiz aqui alguns experimentos para chamar a atenção desse aluno, né? Porque geralmente são alunos são bastante dispersos e a gente tem que procurar meios para que a gente possa trazer a matemática para eles de forma agradável, até mesmo para eles sentir gosto pela própria disciplina, né? É, eu trouxe aqui uma forma de nós, educadores, aplicarmos uma forma bem didática. Vocês podem estar já deixando tudo pronto, o material, que são as formas geométricas, né? Eu coloquei várias formas geométricas, depois eu vou falar de cada uma delas, né? Só mostrando aqui para vocês. Aí cada uma dessas formas geométricas para que a gente possa fazer a construção dela como se fosse em 3D. Eu fiz aqui ela em preto e branco, mas sempre como aluno a gente gosta de chamar a atenção deles. Se vocês também quiserem fazer com que eles desenhem, só que leva um pouco mais de tempo, né? E também a gente aconselha a utilizar materiais, folhas mais resistentes, como cartolina. Aí você pode levar ele pronto ou um molde para que os alunos possam desenhar. E sempre é bom uma folha mais firme para que possa ficar melhor a qualidade do seu material quando você for produzir. Qual os recursos, qual o material que eu vou utilizar para poder construir essas figuras geométricas? Aí nós iremos utilizar, né, papel, né, de preferência uma cartolina, papel mais duro. E aqui no caso vamos precisar de tesoura, né, como é alunos no ensino também fundamental. É bom sempre tesoura sem pontas. Cola também é bem importante. E aqui no caso, para fazer a coloração, vocês podem utilizar lápis de cor, ou aqui no caso eu utilizei, no caso, giz de cera. Também dá um aspecto bem legal para. Ou pode usar tinta guache, mas tinta guache já faz um pouco de. Acaba melando muito, né? Então eu aconselho a utilizar o lápis de cor ou no caso, giz de cera, né? Para fazer a pintura, a coloração das figuras geométricas. Então eu vou começar aqui falando sobre o prisma. O prisma é bem importante para os alunos, a construção dessas figuras é bem importante para os alunos já começarem a ter a noção de cada uma dessas figuras, né? Eu vou iniciar falando sobre o prisma, né? O prisma também ele faz parte da geometria espacial. Uma das características é que eles têm duas bases iguais. A base do prisma, para uma forma bem clara para os alunos, por exemplo, vou iniciar aqui falando sobre o cubo, né? O cubo ele vai ter tanto as duas bases dele, né? São iguais. Essa é a característica de uma figura de um prisma, né? Ele vai ter as suas duas bases iguais. Aí falando aqui um pouco, e outra coisa também, eles são convexos. Eu vou até mostrar aqui um pouco de uma figura convexa, mas isso aqui também já é um conteúdo mais aprofundado para o ensino, para o sexto ano, mas de qualquer forma, para o aluno ter uma noção. Aqui é uma figura convexo e aqui é não convexo, né? Você pode ver pelo formato da figura. Como é um assunto mais detalhado, a gente vai só mostrar para que o aluno tenha uma noção do que se trata de convexo ou não convexo. Voltando aqui um pouco do conteúdo, aí eu vou iniciar falando sobre, assim, aí o prisma nós temos várias formas de prisma. Nós temos aqui o cubo. O cubo é uma figura bem conhecida, né? Utilizado você pode trazer até familiarizar ele com algumas coisas, né, do dia a dia deles. Por exemplo, a gente utiliza muito em dados, né, montagem de dados.
Então o cubo ele é formado, né? A gente é formado pelas faces, pode explicar para os alunos que são formados por faces, né? Geralmente as faces, se a gente for fazer um comparativo com um cubo, com um dado, né? É a própria numeração, 1, 2, 3, 4. As faces representam a numeração que vai ter no dado. É formado pelas vértices, né? Vértice é a união das arestas, né? E aí existem as fórmulas, né? Do quadrado, ele é formado, né? Uma das características do cubo é que tem suas bases, eles são iguais e também são bases formadas por um quadrado, né? Uma figura geométrica quadrada. Aí as fórmulas para o ensino fundamental é muito amplo, né? Para eles é muito bom entrar em detalhes, mas para séries posterior que eles vão utilizar, que eles vão estar vendo. Aí eu vou falar da próxima figura geométrica. Nós temos também o prisma. Aqui é o prisma também, pela qual ele tem o chamado prisma triangular, pela qual a base dele é um triângulo, né? Aqui é outra figura, nós temos aqui, ó, aqui no caso é 1, 2, 3, 4, 5. No caso é um prisma pentagonal, né? Pela qual ele é formado pela base por um pentágono. E aqui é um outro exemplo de prisma hexagonal, né? São figuras geométricas para que os alunos já tenham uma noção quando eles forem estudar nas séries posteriores, eles já têm uma base melhor. Então a gente pode ter prisma triangular, prisma quadrangular, prisma pentagonal, hexagonal, heptagonal, octagonal. E o prisma também ele pode ser uma figura também reta, como também oblíqua. Vou mostrar aqui a imagem também para que os alunos tenham uma noção. Essas que eu fiz aqui, todas elas são retas, mas pode ser reto ou prisma oblíquo. O prisma oblíquo ele vai ter aquela declinação na sua figura, sua estrutura. Aí, pronto. Aí vamos falar um pouco agora, para a gente agilizar o conteúdo. Para o ensino no sexto ano, no caso, não precisa você entrar muito em detalhe de fórmulas ou conteúdos mais detalhados. Mas o importante é essa parte deles terem uma noção e saber construir. E você trazer imagens do dia a dia, né? Por exemplo, professor, como que eu poderia encaixar um prisma, um prisma hexagonal? A gente vê muito questão de as próprias placas, né? As placas às vezes ela tem formatos de um prisma pentagonal, né? Aí eu vou falar agora sobre a pirâmide. Né? A pirâmide também é uma figura geométrica e ele é muito conhecido, né? Você pode até exemplificar, por exemplo, no Egito, que existe diversas antigamente o pessoal construía muito pirâmide, e isso aí a gente faz essa associação que a gente lembra muito bem trazer para os alunos, né? E as pirâmides, elas podem ser também como o prisma tem as suas características, né? A pirâmide ela pode ser triangular, um exemplo aqui da pirâmide triangular. E nós temos também a pirâmide quadrada. E a pirâmide aqui também, que a gente vai ter a chamada a pirâmide pela qual ela vai ter a sua estrutura hexagonal, né? Então uma das características também da pirâmide é que ela é diferente do prisma. Por quê? Ela vai ter o quê? Ela vai ter uma base e ela vai ter ligada no caso, a uma vértice. Né? A diferença do prisma, né? Que o prisma ele tanto tem a figura da base é igual a que as suas bases são iguais. Não, a da pirâmide não. Que você vai ter uma base triangular e aqui é ligada a um vértice. Todas elas vão ser ligadas a um vértice. Mas também vai possuir nas suas características, né? Ela vai ter a altura, como também a gente pode calcular a altura. Ela vai ter, no caso, as faces, né? E as arestas. Arestas são todas essas estruturas, né? Aqui, ó. Pode contabilizar aqui arestas. Todas elas aqui são arestas. Então essas são as pirâmides, né? Formadas por essas. Aí a gente vai ter também vários cálculos, várias fórmulas que a gente também não precisa entrar bem a fundo no ensino fundamental 2, mas só para eles terem uma noção de como construir. E a criança, ela se sente muito empolgada. Eu trabalhei um pouco dessa aula na escola onde eu trabalhei, e é uma forma de chamar muita atenção, porque as crianças, geralmente você só trazer um conteúdo desse só pelo método do livro, né, explicando e tal,
Para a criança, né, é um pouco cansativo. Mas quando você exemplifica, traz coisas lúdicas para as crianças, elas se tornam uma aula até mais agradável. Elas têm o prazer de construir, de cortar, de colar, de pintar. Então tudo isso vai gerando uma satisfação e elas vão ter uma noção melhor quando se fala em geometria espacial. E a gente também não para por aí, nós vamos ter também aqui exemplo de cilindro, né? O cilindro também é um sólido geométrico, no caso ele é alongado e arredondado, né? E ele possui o mesmo diâmetro, né, ao longo do seu comprimento. Aí ele é formado pelo raio, você também pode trazer uma abordagem mais simples do raio e suas bases, né? Eles têm a sua base de forma circular. Aí você pode trazer como exemplo, né, ilustrar exemplos do dia a dia. O cilindro, a gente pode ver ele do que? Numa lixeira, né? Exemplificar numa lixeira, caixas de perfume, às vezes tem esse formato de um cilindro, né? E trazer esse exemplo do dia a dia, da realidade do aluno para o exemplo da aula, né? E como cilindro também, ele vai ter também o cilindro reto e o cilindro oblíquo, né? Como a gente tem aqui a imagem, né? O cilindro reto é como essa imagem que eu mostrei para vocês, ele possui uma forma uniforme, né? O oblíquo ele já tem um declínio, né? Só para exemplificar aqui também para vocês. E o cilindro também tem as suas formas, né? Tem a área da base, a área lateral, a área total. Mas também não precisa a gente também entrar muito ao fundo sobre isso. E por último, vamos exemplificar com o cone, né? No qual é o conjunto de todos os segmentos que ligam a um ponto fora do plano, né? Então é todos os segmentos que eles se interligam a um único ponto, né? Então o cone também é uma figura geométrica também muito conhecida no nosso dia a dia. A gente vê o cone, por exemplo, a gente tem até um sorvete hoje que chama com o próprio cone, né? Que é tipo uma casquinha, a própria casquinha de um sorvete é um formato de um cone, né? E chapéuzinho, aquele chapéuzinho que as pessoas colocam também, também, exemplo, aquelas colocam, né, para o pessoal do letrão utiliza muito os cones, né? Então é uma figura bastante conhecida que você pode agregar esse conteúdo, né, trazer da prática para a teoria e para exemplificar para o aluno, né? Então existem suas formas, existe o cone reto também, existe o cone oblíquo, né? E tem várias também fórmulas que também não é necessário para, no caso, ensino fundamental. Então essa é uma forma bem didática para que os alunos possam conhecer as figuras geométricas espacial e eles tenham uma noção melhor para posteriormente aprofundar melhor esse conteúdo. Espero que a nossa aula tenha ficado um pouco claro e muito obrigado.